Encontros com o Futuro hoje com uma convidada muito especial, Patrícia Lucena, diretora-geral na &All. Aqui comigo na bancada, Suelen Pedroso, advogada e professora da SPM. Eu sou Vitória Lopes, estudante de cinema na SPM. E o Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory da SPM e da Prime, o braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Eu vou começar perguntando sobre a &All, eu quero saber o que vocês fazem. A &All é uma agência com mais de 30 anos de mercado, né? Antes a gente estava sob a marca MSL. Desde janeiro de 2024 nos tornamos independentes. É uma agência com foco em relações públicas. Mas eu falo que o nosso grande foco, o nosso DNA é reputação. Então a gente tem ali frentes de PR tradicional, influência, marketing de influência, redes sociais e gestão de crise, mas todas essas frentes sempre guiadas por um olhar de reputação e imagem dos clientes, né? Então, mesmo a influência, então não importa se é a gestão de crise ou se é awareness para um produto simples, o nosso foco é sempre o quanto aquilo vai reverberar e o quanto aquilo vai impactar a reputação e a imagem daquela marca. Patrícia, e você representa aqui uma liderança feminina, Sim, né, dentro da sua empresa, e eu gostaria de perguntar como que você vê a presença da liderança feminina, especificamente no seu setor, né, de comunicação corporativa, qual o impacto que isso pode trazer para a empresa, pensando, né, na sua posição de liderança feminina? O setor de comunicação como um todo, assim como o marketing, ele já é majoritariamente com uma presença forte feminina, né? Na liderança, principalmente, a gente tem grandes agências já lideradas por mulheres, né? E eu só vejo benefícios. A gente na &All, a gente já entendeu o benefício que a mulher na liderança ela traz. Por quê? As mulheres, nós temos, né, um olhar mais empático, nós somos mais inclusivas, a gente entende a importância do apoio, da rede do apoio, porque a gente vive isso desde o dia 1 na nossa vida, né? Então a gente sempre precisou do outro, a gente sempre precisou incluir o outro, tratar o outro com respeito. Então, eu acho que isso tudo, todas essas características de empatia, de inclusão, da forma como a gente lida, a gente torna o ambiente mais colaborativo. Quando as pessoas trabalham juntas, quando elas colaboram entre elas, o desempenho e o reforço, ele vem natural. A equipe se torna uma equipe produtiva. Então, hoje na agência, eu tenho mais de quase 60% da minha liderança é feminina. Então, eu lidero a agência toda e eu tenho no meu quadro de diretores também mais mulheres do que homens. E eu vejo isso refletindo no operacional da agência. É uma equipe, hoje a gente tem uma equipe de 70 pessoas, que é uma equipe super colaborativa, que as equipes se integram entre elas, trocam entre elas, e isso eu tenho certeza que é pela liderança da mulher, de estimular essa troca, que é o que a gente faz em todas as fases da nossa vida e em todos os lugares, né? Seja pessoal ou profissional, a mulher ela tem esse jeito de lidar com pessoas mais inclusivo, mais colaborativo, mais empático. Então eu vejo um benefício muito grande. Mas eu vejo também que não é só a mulher. Eu acho que a gente está caminhando para um momento, e aí o nosso foco, principalmente no setor de comunicação e marketing, acho que agora tem que ser esse, que não é só manter a mulher na liderança ou apoiar e incentivar a mulher, mas apoiar e incentivar a diversidade como um todo. Porque uma liderança só feminina também não vai ajudar. Porque a gente tem pontos bem importantes que eu acho que ajudam na equipe, ajudam a fazer com que o desempenho e até os resultados financeiros melhorem, por conta de todos esses pontos que eu falei, mas acho também que a diversidade traz uma pluralidade de olhar, que aí não pode ser só feminino, ela tem que ter o gênero masculino também, ela tem que ter o negro, ela tem que ter o branco, ela tem que ter o LGBT, ela tem que ter várias camadas de origens diferentes, de perfis diferentes que vão trazer esse novo olhar. Porque a liderança feminina nada mais é do que isso, é trazer um novo olhar. A mulher ela é mais aberta a ter esse novo olhar. A empresa tem alguma iniciativa para trazer toda essa diversidade, para trazer essa inclusão? A gente tem trabalhado bastante com treinamentos, porque acho que antes de promover programas de incentivo à diversidade, a gente tem um olhar de sempre trazer pessoas mais diversas, mas eu acho que é importante trabalhar a cultura da empresa. As pessoas que estão ali, elas precisam também ter esse olhar de aceitação da diversidade
e entender o que a diversidade traz de bom. Não só num discurso de precisamos ter diversidade, mas de fato quais são os benefícios que essa diversidade traz pra gente. E eu vejo em números, que é isso. É a pluralidade do olhar, é você conviver com o diferente. Quando você convive com o diferente, você conversa com pessoas que viveram coisas que você não viveu, a inovação, a criatividade, ela vem com isso. E aí o resultado é natural, entendeu? Porque você é mais inovador, você é mais criativo, porque você está saindo da sua bolha, você está convivendo com pessoas completamente diferentes e você está saindo da sua bolha. Então, o que a gente tem tentado é fazer programas de treinamento e desenvolvimento de cultura para depois a gente conseguir ampliar para programas mais estruturados, de fato trazer talentos diversos. A gente tem um olhar no nosso RH e na nossa diretoria de sempre buscar nas nossas vagas e conforme a gente vai abrindo oportunidades de ter esse olhar diverso, então seja para a mulher, seja para diversidade de origem, de raça, de qualquer outra questão, mas trabalhando muito no paralelo com as pessoas internas que já estão na casa para elas entenderem também a importância de ter essa diversidade na agência. A questão da diversidade, eu acredito que deve, né, na verdade, te perguntando também, né, deve ter uma influência sobre como você interpreta a própria ideia do que é a reputação, né? Sim. É muito mais fácil abordar isso, já que é esse o nicho, né? Acredito que isso deve influenciar. Influencia muito, porque assim, quando eu falo de reputação, a reputação, ela é percebida de forma muito diferente, né? Existem os fatos e existem as percepções. Então, assim, a forma como você enxerga uma determinada marca, a imagem do que essa marca te traz e ela te reflete é completamente diferente do que ela me traz. Então, essa pluralidade de olhar também me ajuda nisso, porque às vezes eu estou ali montando uma estratégia com um foco, seja numa crise ou para simplesmente vender um produto, com um olhar das minhas vivências, das minhas experiências, do que eu sou hoje, do que eu já vivi. Agora, se eu trago para a mesa pessoas que viveram coisas completamente diferentes, pessoas diferentes do que eu tenha vivido, eu só vou ganhar com isso, porque ela vai me fazer provocações que provavelmente eu não vou ter pensado. E aí eu acho que a gente, voltando na liderança feminina, é justamente isso. A gente viveu, basicamente, décadas e décadas, né, sendo lideradas por homens. Quando a mulher entra nesse papel, ela traz um olhar diferenciado para onde as marcas e as empresas devem ir, para onde a sociedade deve caminhar, pontos de atenção que nunca foram olhados e agora são. E quando a gente envolve outras pessoas, outros perfis, outras origens, é a mesma coisa. Então, falar de liderança feminina é falar de liderança de raça, liderança de origem, liderança de outros nichos também que são importantes. Por isso que eu acho que é a liderança da diversidade que deveria ser tratada, sabe? A liderança do como pessoas diferentes juntas podem fazer muito melhor do que uma mulher, um homem, ou um negro, entendeu? Pessoas separadas. Não adianta eu incentivar nichos do que eu incentivar o todo mesmo. Eu vou rodar um pouco a conversa para a gente falar de você e da sua carreira, assim. Eu sou jornalista de formação, então, antes de ser jornalista, passei por uma fase ali sem saber o que eu queria, e aí eu fiz 1 ano e meio de psicologia, entender um pouco a mente das pessoas, mas acabou não dando certo. Acho que eu preciso do psicólogo e não ser a psicóloga. E acabei indo para um mundo do jornalismo, que é um mundo que eu amo, porque eu amo escrever, sempre gostei, sempre fui daquelas pessoas de colocar as ideias no papel, e ali era um mar de oportunidades para mim. Acabei indo para o jornalismo. E sempre fui jornalista, então passei por grandes redações, passei por sites, muito focada sempre a minha carreira em mercado financeiro e consumo, então negócios, né? Então sempre foi um pouco mais para o lado da economia, do macroeconômico. Depois que eu casei, eu acabei mudando, fui para o Rio de Janeiro, e acabei me afastando um pouco, continuei trabalhando em jornal, mas aí, né, muito menos. Quando eu volto para São Paulo, quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei com a comunicação corporativa, um mundo completamente novo para mim, porque eu sempre fui jornalista raiz mesmo, de querer ir atrás de conversas e descobrir o que as pessoas estavam pensando e querendo da vida. Então, para mim foi muito uma mudança assim de perfil mesmo,
mas um mundo que eu descobri que eu amei, porque é um mundo que eu trato exatamente isso, né? O que eu quero passar para a sociedade? Qual o papel das marcas para a sociedade? Como elas podem, de fato, impactar? A gente tem resultado financeiro, a gente precisa de lucro, a gente precisa de tudo isso, mas qual que é o papel daquela imagem que eu estou tratando e como ela vai passar tudo aquilo que ela pensa e às vezes ela não consegue transmitir? Então eu descobri ali um storytelling, um novo modo de jornalismo muito, muito legal, muito bacana, que é onde eu estou até hoje. Então eu voltei, comecei, aí eu estou agora há mais de 10 anos nesse papel. Antes eu fiquei quase 20 ali como jornalista, e aí mudei de balcão, né, como a gente fala, mudei do balcão, e agora trato com as marcas e não mais do ponto de vista de jornalismo. É interessante porque você pontuou que é diferente a percepção da reputação em relação aos fatos. Você, como jornalista, é um papel interessante a sua formação, porque fomenta aquilo que você apresenta para o seu cliente com a verificação de fatos, né? Então, deve ser uma pontuação interessante, até porque há uma tendência aí, infelizmente, de propagação de desinformação, de fake news. Então, acredito que a sua formação deva ser e isso ajuda muito. Significativa para isso, é muito legal, porque é muito legal dos dois lados, né? Quando eu era só jornalista, eu não tinha ideia da percepção das histórias que eu contava, do quanto aquilo impactava quem estava lendo, porque impactava de formas completamente diferentes, porque eu ia atrás do fato. O que está acontecendo, o que você fez, o que você quer, né? E não ideias. Agora, do outro lado, a gente trabalha muito, a gente tem esse fato, mas como o teu público, que é o público que você quer engajar, que das marcas são completamente diferentes os públicos, como esse público vai perceber a imagem. Então, é muito mais uma leitura e uma análise do comportamento daquele público para perceber aquela imagem, e aí eu tenho que trabalhar, eu tenho um fato, aquilo está dado, não tenho como mexer naquilo, mas como eu vou trabalhar a mensagem do que eu quero transmitir, dependendo do público que eu quero atingir. Porque se é um consumidor jovem, geração Z, eu tenho que atingir de outra forma, eu tenho que falar diferente com eles. Se é um consumidor mais tradicional, eu também tenho que falar a mesma mensagem, o mesmo fato, mas de forma diferente. Como jornalista, eu não via isso, eu trazia o fato. Eu não tinha muito, e eu acho que a maioria da imprensa é isso, a gente traz muito o fato da coisa, o que aconteceu, mas não como as pessoas vão ler. E elas leem diferente, elas assistem diferente, né? A mensagem ela é passada de formas completamente diferentes, porque vai depender da sua vivência e da minha vivência. Eu vou entender a mesma mensagem de forma completamente diferente. Uma pergunta um pouco frequente aqui do programa é o que você falaria para você mesma, estando em posição de estudante ainda na faculdade? Eu acho que eu falaria para eu viver um pouco mais a prática. Senti muito falta disso. Uhum. Acho que eu falaria para Patrícia estudante, questione mais pessoas que já estão fazendo o que você quer fazer. Uhum. Então, converse mais com essas pessoas. E aí, não na faculdade, professores, mas pessoas que estão ali trabalhando naquele dia a dia. Eu acho que eu teria ido atrás mais de empresas, de jornais, para tentar viver um pouco daquilo antes de efetivamente entrar. E eu acho que eu passei bem por isso, porque eu mudei 2 vezes de faculdade, né? Uhum. Então, eu fiz hotelaria, depois larguei, eu trabalhei em hotelaria e fiz psicologia. Eu demorei para me achar, para me encontrar. Uhum. Por mais que a escrita tenha sempre feito parte da minha vida, eu demorei para entender que aquilo poderia ser uma carreira para mim. Uhum. E eu acho que hoje a maioria dos estudantes sofrem isso, e ainda mais nessa geração que a gente vive uma geração que quer tudo para ontem, é uma geração ansiosa, que não tem tempo para esperar, não tem, né, não tem paciência, tem que ser tudo para agora. Eu vejo isso na agência, a gente tem grande parcela da agência são meninos agora, de 20 e poucos anos. Eles não têm paciência, eles querem tudo para ontem, eles não têm um tempo de desenvolvimento, de entender, uma paciência de crescimento. O crescimento ele tem que vir semanal ali, né? É bem mais do que era na nossa época. E eu acho que os estudantes perdem com isso, porque aí eles não querem gastar tempo pensando e analisando a fundo e tentando, na prática, ver se é realmente aquilo que eles querem. E aí acontece o que a gente mais vê, né? A pessoa entra e quando ela vai para o mercado de trabalho, puta, não é isso que eu quero, tô super frustrada, aí volta, vai tentar se achar, e a gente tem ali, né? Já saiu 1 milhão de pesquisas falando que a gente tem aquele
nem, né? Ele nem estuda, ele nem trabalha, porque ele ainda está tentando se encontrar. Então, eu acho que para os estudantes de hoje, mesmo para a Patrícia do passado, eu falei isso, converse mais com a prática, porque a prática, o estudo, ele sempre vai ser importante, ele vai te dar um know-how absurdo, mas você vai ver na prática como é que aquilo funciona para você. Se aquilo realmente se encaixa no que você deseja, né? Patrícia, e uma das temáticas também que são trazidas aqui para as gravações é a questão da ESG. Existe uma resistência nesse trabalho de vocês de construir as reputações das marcas, das empresas? Existe resistência ainda em relação a esse tema? E há uma estratégia específica para incluir isso como um dos temas de reputação? As empresas enxergam já a importância disso? Ou vocês precisam quebrar, às vezes, uma barreira em relação a esse assunto? A importância, ela existe, tá? O reconhecimento de que é um tema importante, ele existe. O que eu vejo muito é as empresas perdidas no que elas precisam fazer para se tornar essas marcas, né, mais focadas em ESG. A gente vem de uma história muito pautada inicialmente por você ser uma empresa sustentável. E não tudo que a letra ESG nos traz, que é mais do que isso, que tem a governança, que tem o social, que tem a importância da diversidade, que tem toda essa gama de letrinhas ali do que realmente significa o ESG. Então, o que eu vejo hoje é as marcas pegando o ESG e focando muito na sustentabilidade, no meio ambiente, no verde, e ainda um pouco perdidas sobre como se posicionar e o que fazer para avançar nessas outras letras. Então, mas a gente tem um avanço muito grande. A gente tem uma preocupação em entender o que elas precisam ser, né? O que elas precisam mudar dentro das empresas para se tornarem empresas mais sustentáveis de todos os pontos de vista e não apenas do meio ambiente. Existe essa preocupação e eu acho que a gente está avançando muito. Acho que a gente está avançando principalmente internamente e agora o nosso desafio é como comunicar isso sem passar para diversos públicos de que aquilo é só um discurso e é realmente efetivo, né? Que eu acho que é a grande preocupação de todas as marcas hoje e a nossa como agência de comunicação. Como transmitir uma mensagem, seja ela sobre meio ambiente, sobre diversidade ou sobre governança e compliance, sem eu passar que é mais um discurso batido, mas eu tendo fatos que realmente comprovem, programas estruturados que comprovem que eu estou caminhando para esse lugar. É um tema que não vai ter como as empresas fugirem, não tem mais como, ele está aqui, entendeu? Ele é o nosso presente, ele vai ser o nosso futuro. A gente está vivendo um mundo com desafios enormes relacionados não só com o meio ambiente, como a gente está passando agora com o meio ambiente, mas também no lado social da coisa. Então, assim, a empresa que não percebeu isso ainda, ela vai morrer. Ela não tem como sobreviver nesse mundo. Ela vai morrer. Eu vejo a parte do que a gente tem hoje de clientes e de marcas, as empresas muito preocupadas com isso, porque elas já entenderam que se elas não se transformarem, não se reinventarem para esse novo mundo que a gente está, elas vão morrer. E eu acho que a gente caminha aí para um momento de marcas e de empresas muito mais preocupadas com a sociedade. A gente já vive isso com bastantes marcas, e principalmente nos setores de consumo, e eu acho que a nossa tendência é que isso se alastre para todos os setores e a gente realmente tenha isso como uma pauta obrigatória ali para todas as empresas. Encerrando agora o programa, o nome é Encontros com o Futuro e ele não é à toa. A gente quer saber de tendências para o futuro, tanto da empresa quanto do setor. Olha, da Anol, eu posso dizer que a gente está trabalhando muito e investindo muito na parte de data strategy. Dados para a gente vai ser o que vai nos trazer a inovação e a criatividade do futuro. Até o momento, a gente já tem olhado para dados, as outras agências, o setor como um todo de marketing e comunicação tem olhado para a parte de dados, mas eu acho que a gente ainda não está escutando os dados como eles merecem ser escutados. O dado nos traz uma infinidade de oportunidades, de mensagens que a gente não está usando. Hoje, o marketing e a comunicação ele é muito baseado ainda na vivência e experiência dos profissionais que estão ali. Por isso, para a gente é sofrido quando a gente perde um profissional ou quando tem mudanças, né? E aí isso é o que mais tem, mudanças de profissionais, de agências para outra, é sofrido. Se a gente muda isso para o dado,
O profissional que sabe ler o dado, ele se torna muito mais valioso, que ele sabe escutar o dado, ele se torna mais valioso, porque o dado é o quê? É como você reage na internet, é como você reage na televisão, é como você lê uma mensagem. Ele nos traz, são as conversas que estão tendo nas redes sociais, as simples mensagens, o dado ele lê tudo isso. E ele nos traz mensagens para a gente guiar as nossas estratégias, de fato baseada num fato, numa realidade. O dado me disse que é isso. Então, a Andol está muito... a gente está investindo e trabalhando e criando. A gente começou agora, estruturou uma área de Data Strategy e estamos investindo fortemente em ferramentas e pessoas que saibam ler dados. E eu acho que o futuro do setor como um todo é esse. Eu já vejo outras agências no mesmo caminho e eu acho que o setor de marketing de comunicação, a gente não vai mais conseguir comunicar se a gente não souber ler o dado. Vai ser... É saber o que fazer com ele, né? Saber o que fazer com ele. A gente tem que ler e saber para onde ele pode nos levar. Patrícia, foi certamente uma aula poder ouvir você aqui. Geralmente eu tô atrás das câmeras, mas foi bom participar, foi gostoso. Eu, como aluna, sempre aprendo muito. Tenho tendência a sair anotando, de costume. Que bom, que bom. E eu queria agradecer a sua presença hoje. Que bom, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês.